Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro programa Entre Casos e Leis. E hoje a gente está aqui para conversar sobre alguns casos jurídicos, para debater, né, para desmistificar um pouco desse universo jurídico que às vezes é tão confuso, é tão complicado entender. E a gente está aqui para ajudar, né? Você que é estudante de direito, advogado ou apenas um curioso, fique com a gente, venha aprender um pouquinho aqui com a gente. Hoje eu, Luciane dos Santos, advogada da Oliveira Júnior e Santos Advogados, e o meu amigo... Eu sou o Marcelo Roxo, advogada M. Roxo, assessoria jurídica. Vamos conversar e trazer aqui diversos casos ao longo de outros episódios que virão, para a gente poder entender um pouquinho desse universo jurídico. Vem com a gente que a gente tem um caso especial agora. Vamos lá. E aí, doutor Marcelo, qual que é o caso que a gente vai começar Lu, hoje? Vamos discutir um pouquinho sobre um caso que aconteceu, tá? Referente a uma situação de guarda compartilhada, em que antes, quando começou a pandemia, o pai, que tinha a mãe que morava em Pernambuco, pegou as crianças com a desculpa que ia levar essas crianças para lá, para visitar a avó, né? E retornava e com o passar do tempo ainda não retornaram. Né? Até hoje não retornaram? Até hoje não retornaram. E nesse transcorrer de tempo, a mãe começou a receber vários vídeos e áudios das crianças, elas relatando que estavam passando por situação como fome, maus tratos, não estavam indo para a escola. Teve um vídeo feito por uma vizinha que chegou a pegar a criança bebendo cerveja. Você tem ideia? Meu Deus. Então, eu achava bom a gente começar por aí. Legal, legal. E, Marcelo, vamos lá. Para a gente poder só fazer, né? Você já fez essa abertura, né? Sobre esse caso, para a gente começar a entender. Certo. Né? A gente primeiro precisa explicar para as pessoas, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, Exato. nos assistindo aqui, o que é a guarda, né? No que consiste essa guarda. Quando a pessoa ela tem essa definição, essa determinação, essa fixação da guarda pelo judiciário, né? A guarda nada mais é que o direito e o dever que os pais têm de cuidar, proteger, educar, né? E esse dever é inerente à sua prole. Exatamente. Né? E a partir daí define-se quais as consequências dessa guarda, né? Para quem ela ficará determinada, se ela vai ser de forma compartilhada, se ela vai ser de forma unilateral, sabendo aí que a compartilhada é uma guarda onde ambos, né, os genitores, eles decidem, tomam todas as decisões em torno daquela criança, e a unilateral, ela fica mais adstrita a um único genitor, né? Então, só para a gente poder entender, vamos tentar explicar para as pessoas vamos começar, essa primeira parte para a gente poder entrar nesse caso, que é um caso curioso e complicado, né? Gente, a gente vai começar do início, tá? Okay, vamos lá. No início, com a legislação brasileira, você tinha uma coisa chamada pátrio poder. Não, perdão. Esquece o pátrio poder. Né? Vamos começar de 2002 para cá, porque se eu voltar muito para trás, a maioria de vocês nem vai saber sobre o que eu estou falando, né? Que é o Código Civil de 1916. Então vamos começar do pátrio poder, 2002 para cá, tá? O pátrio poder é justamente isso que a Lu falou, da obrigação dos pais, tá? Em virtude dos filhos, tá? Essa obrigação é educar, dar conforto, lazer, suprir as necessidades básicas, tanto os alimentos subsistenciais, aqueles que servem de comida mesmo, tá? Quanto os outros, os diversos, tá? Então, quando existe a ruptura do casamento ou da união estável, o que vai acontecer? Tá? Essa guarda tem que ficar com alguém. Então, anteriormente, nós tínhamos a guarda unilateral. A guarda ou ficava com a mãe ou ficava com o pai, e as crianças ou os adolescentes, o que acontecia? Elas, a partir daí, ficavam aquele esquema de final de semana com um, final de semana com outro,
mas no transcorrer do tempo ficava sob o regime da mãe ou do pai, dependendo para quem fosse dada a guarda, tá? Aí, como a Lu falou, a guarda compartilhada. Vamos lá, Lu, você que manja mais de guarda compartilhada. Então, com relação à guarda compartilhada, ela foi instituída aí a partir da Lei 13.038 de 2014, Isso. né, se não me engano. E o que ela versa, né? A ideia de se colocar a guarda compartilhada foi justamente para que os pais pudessem ter Isso uma aí. maior interação, né? Para Perfeito. que esse filho se sentisse acolhido mesmo com o rompimento do vínculo, né? Exatamente. E que ele sentisse que ali, mesmo que não existisse mais uma família, pai e mãe sob o mesmo teto, mas ele tem o acolhimento de ambos, para que ele não se sinta desamparado. Exatamente. Essa foi a ideia primordial da guarda compartilhada, Isso. falando assim em miúdos, né? Para que a criança a criança ou adolescente, ela não sentisse que aquele que só vinha visitar de finais de semana não fazia mais parte da sua vida, entenderam? Exatamente. E aí, a partir daí, o que acontece? As decisões entre os pais são tomadas em conjunto, porém, a gente sabe que, uma vez que tem as decisões tomadas em conjunto sobre a vida daquela criança, melhor escola para estudar, o plano de saúde, o hospital que vai atender, etc., as atividades extracurriculares, isso também implica numa obrigação, né? Do tocante até as rotinas dessas crianças, que também devem ser compartilhadas, né? E muitos pais hoje acham que não, né? Eles acreditam que eu tenho a guarda compartilhada, mas a rotina das crianças aí é outro papo. Deixa eu fazer uma pergunta então para você. Vamos lá. Faz. Então, tem muito pai que me procura e fala assim, pô, mas eu tenho uma guarda compartilhada, eu tenho que pagar pensão? Claro que tem que pagar pensão, porque a residência fixa da criança, embora a guarda seja compartilhada, essa criança ela precisa ter um endereço, ela precisa ter uma residência. E o que é esse domicílio fixo, Lu? Esse domicílio fixo é onde a criança vai ficar residindo, né? Então, seja com o pai ou com a mãe. Se essa criança reside com o pai, a mãe paga a pensão alimentícia, dentro das possibilidades, respeitando o trinômio, necessidade, proporcionalidade e possibilidade. Se essa criança fica com a mãe, com a residência fixa com a mãe, mesmo com a guarda compartilhada, o outro genitor é quem tem que pagar a pensão alimentícia. Lembrando que quando a gente fala mãe ou pai, na verdade a gente está falando de uma forma genérica, porque hoje a gente sabe que tem pai e pai, mãe e mãe, pai e mãe, tá? Só para a gente ficar claro aqui, porque a gente está seguindo um roteiro. Mas vamos lá. Então, a partir disso, essa criança tendo essa residência fixa, seja com o pai ou seja com a mãe, o outro genitor que não detém essa residência, ele fica obrigado a prestar os alimentos dentro das possibilidades dele, porque também tem que se avaliar as necessidades dessa criança, né? Às vezes essa criança, ela estuda, ela faz curso extracurricular, ela tem um plano de saúde, então tudo isso é analisado. Por óbvio que você também deve observar que as necessidades básicas, elas são de fato necessidades as quais não podem ser suprimidas, né? Porque essa criança não pode ficar sem um alimento, essa criança não pode ficar sem uma assistência, essa criança não pode ficar sem uma escola, mas tudo analisado dentro das possibilidades dos genitores. Não é isso, Marcelo? Isso aí, para vocês terem ideia, o que a Lu acabou de falar foi o seguinte, que não é só os alimentos os subsistenciais, ou seja, o arroz, o feijão, o leite, a carne, aquilo que serve para a criança comer. E sim, os alimentos ele engloba um todo, né? Saúde, vestuário, proteção, lazer, educação. Vocês estão entendendo? Então foi tudo isso que a Lu falou. Tá corretíssimo o que a Lu disse. Muito embora tem muita gente que acha que eu sempre pago a mais. Gente, sempre é assim. Quem paga sempre acha que paga a mais e quem recebe sempre acha que recebe a menos. Não tem isso. Para isso a gente sempre tenta flexibilizar ambas as partes, tá? Para que haja o quê? Uma igualdade, ok? Na guarda compartilhada, o que se busca é a igualdade entre os pares, pai e mãe, tá?
Para quê? Para o melhor convívio da criança. Então, os alimentos, obviamente você vai falar, não, mas eu pago X. E a mulher não paga, a minha ex-esposa ou a minha ex-companheira não paga isso. Realmente, por quê? Porque vai estar dentro daquele trinômio que ela falou, que é a possibilidade. De repente você ganha 10 pau por mês e ela ganha 2. Como é que você quer que ela pague igual a você? Exatamente. Não tem como, né, meu? Ô, acorda. É ou não é, Lu? Com certeza. Por isso que existe esse balizador, né? Mas aí, a partir dessa colocação inicial que a gente fez aqui, que agora a gente consegue entender, Isso. né? A gente pode entrar um pouquinho nesse caso que você trouxe. Isso. Como eu falei lá no começo, é um caso curioso e um caso diferente, né? Porque a gente tem aí uma guarda compartilhada, não é isso? Foi. Uma guarda Era uma compartilhada. guarda compartilhada. Era, né? Porque a partir do momento que o pai levou as crianças, deixou de ser uma guarda compartilhada e Perdeu a sua se característica. tornou uma unilateral fática. Exato. Né? Nesse caso, em tela, o que aconteceu? Ele foi para lá, veio a pandemia, óbvio. O pessoal fez aquele recesso pandêmico, né? Aquela parada, o isolamento. Né? E depois disso a mãe tentou várias vezes, onde o pai, através de um suposto, uma desculpa, eu vou mandar, só que nunca mandava. A mãe chegou a ir para lá 4 vezes, pra você ter uma ideia. Mas ela tentava isso de uma forma amistosa, sem acionar o judiciário, sem né? acionar o Tentando judiciário. ter de volta essas crianças, uma vez que foi levada com a autorização dela, né? Porque Sim. era para um passeio. Era para um passeio, né? E é exatamente. importante o seguinte, pessoal, a gente entender uma outra situaçãozinha, só fazendo um adendo aqui. Toda vez que a gente tem uma situação onde os pais são separados, né? Esse pai ou essa mãe, para que ela possa viajar com esses filhos, é necessário que o outro genitor autorize isso, né? Hoje a gente tem, se for uma viagem internacional, existem passaportes, né? O próprio passaporte ele já tem uma autorização fixa no passaporte. Mas geralmente isso é usado mais para aquelas pessoas que viajam muito para fora, né? Por exemplo, vou dar um exemplo sem citar nomes, óbvio, porque aqui a gente não pode citar nomes, né, Marcelo? Mas, por exemplo, o pai mora fora do país... Pode citar o meu nome. Pode, a Ana Laura. Pois é, o pai mora fora do país, ou a mãe, e precisa que essa criança faça essas visitas. Às vezes é uma constância, essa criança ir a cada mês ou a cada 20 dias, enfim, depende da situação econômica do pai. E para que não se tenha toda hora que se pedir essa autorização para o pai ou para a mãe, no próprio passaporte já vem essa autorização. Isso facilita, né? Porém, em casos diferentes do que a gente está falando aqui, é sempre importante e deve ter a autorização do pai e da mãe, ou da mãe, autorizando para que essa criança viaje, e nessa autorização tem que conter o local onde a criança vai, com quem essa criança vai, quando essa criança vai, quando ela volta. A estimativa de retorno, exatamente. Tem que ter todas essas informações, justamente para que esse genitor que está assinando esse documento, ele tenha a ciência da total localização da criança. Assim como num caso de separação ou divórcio, onde ambos os pais, eles têm que saber o endereço do pai e da mãe para poder saber onde é que essa criança está residindo. Porque tem muitos casos que, assim, eu não quero passar o meu endereço para ele, que eu não quero que ele saiba onde eu moro. Não. Mas não é. Tem que passar, porque essa criança sabe, né? Precisa. Né? Mal ela sabe que ela já está incorrendo aí num dos requisitos da alienação parental, mas tudo bem, né? Justamente. Esse é outro podcast que a gente vai falar, é outro episódio. Mas a gente vai entrar nele também. Então é importante que a gente informe para as pessoas que quando a gente está se falando de guarda, não é simplesmente eu decido, você decide ou nós decidimos e ponto. Tem várias situações em torno dessa guarda que tem que ser observada e a gente ainda nem entrou na questão psicológica da criança aqui, né? Sem dúvida. Mas vamos voltar lá para o nosso caso. Então ele pegou, levou essas crianças... Lu, o que aconteceu? Gente, ele pegou, levou as crianças, certo? Ficaram lá. Toda vez que ela entrava em contato com ele, ele falava, não, vem aqui no final de ano e leva as crianças, não tem problema.
ela chegava lá para pegar essas crianças e nas primeiras vezes não, elas vão ficar, eu me arrependi, deixa eles ficar mais um pouco. Quando chegou na última vez, o homem revelou realmente a sua situação de animal, né? Ele simplesmente partiu para violência para cima dela, disse que não ia, e se ela voltasse lá, acabava com ela. Pensem o que vocês quiserem. Eu já estou pensando aqui na Maria da Penha, para vocês terem uma ideia. Mas, né? Aí, esse caso, um tanto quanto conturbado, veio parar nas minhas mãos. Como resolver? Nós temos uma sentença. Nessa sentença, existe a guarda compartilhada. Com a autorização da mãe, eles foram para lá. 3 anos se passaram. E eles não voltam. Tá? Aqui a gente vai entrar um pouquinho em tudo, tá, pessoal? A gente vai entrar no direito material, no direito processual e muitas vezes vocês vão ver que a gente vai sair desses dois e vai para um terceiro direito criminal, vai de repente para um direito imobiliário. É assim, porque vida de advogado não é festa. Não é, eu tenho uma guarda, só vou fazer. Não, de repente você está no meio de uma guarda, aparece uma medida protetiva. Tá? Só para vocês terem ideia, por isso que vocês falam assim, mas advogado não faz nada. Não faz nada porque vocês não estão aqui na pele da gente. É isso aí, vamos lá. Então vamos lá, o que fazer? Entrar com uma ação de busca e apreensão lá no Nordeste, onde estavam as crianças? Mas espera aí, aonde é que é a residência fixa das crianças? São Paulo. Exatamente. E aí, o que acontece? Agora vai O pulo do gato. a briga para o judiciário. O nosso judiciário eficiente, zeloso, cumpridor da Constituição Federal, artigo 34, ou é 25, agora não lembro. Eu não lembro o artigo, pessoal, depois vocês procuram na Constituição. O que ele faz? Princípio da eficiência zero. É um empurra-purra. Por quê? Porque tem um ministro do STJ que entende que tem aí várias exceções de incompetência. Gente, para quem não sabe o que é exceção de incompetência, é o seguinte, é quando dois órgãos judiciários não sabem quem é que tem que ficar com o problema, ou seja, não sabe quem é que tem que ficar com a batata. A batata tá quente ali. É minha? Não é minha. É minha? Não é minha. Aí a gente tem São Paulo falando, não, esse problema não é para resolver comigo, é para resolver no Ceará, não é isso? Lá no Ceará. Aí chega no Ceará, o Ceará fala, não, esse problema não é aqui comigo. Esse problema é de São Paulo. Aí volta para São Paulo. E aí, quando chega aqui em São Paulo, o juiz fala assim, olha, eu não acho que esse problema não é meu. O colega do Ceará também acha que não é dele. Então eu vou mandar para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça é quem decide de quem é o problema. Exatamente. Ou seja, quem é que é competente para julgar essa ação. Exatamente. Então, só que aí para evitar toda essa situação, o que a gente faz? Para evitar essa situação, porque é penoso para a mãe, no caso era uma mãe, é penoso para a mãe que os filhos fiquem lá passando por essas necessidades, passando por essa situação, e ela de mãos atadas. Por quê? Porque ela espera aí uma resposta do judiciário que diga que tem que levar a criança, que as crianças, na realidade, tem que voltar para o lar onde elas têm a sua residência fixada. Então, nesse caso, nós entramos com uma execução de sentença, porque já tinha. Avisamos para o juiz que era aqui a competência, porque foi aqui que foi dada a guarda e aqui é que permanecia ainda o endereço do pai, tá? Para todos os efeitos. Ele não chegou num processo, ou ele chegou em outro lugar e comunicou, tô mudando. Entendeu? Então, o endereço dele ainda era aqui em São Paulo. E por conta disso, a saída encontrada para evitar todo esse conflito de competência foi executar aqui. E informar, inclusive, que o endereço dele é aqui. Ou seja, ele catou essas crianças, pegou essas crianças, foi passear lá e não voltou nunca mais. Mas ele mora aqui. Então, portanto, não tem como declarar que o juiz daqui é incompetente para todos os efeitos. Perfeito. Mas vamos lá. Mesmo com todas as provas que eu te falei, tinha vídeo, tinha conversa. Gente, tinha uma conversa da mãe do cara dizendo que era bom as crianças voltarem pra mãe.
A avó paterna. Dizendo que era bom as crianças voltarem. Gente, o que aconteceu? Qual a idade das crianças? Só pra gente poder entender. Uma tem 8 e o outro tem 11. 8 e 11 anos. Exatamente. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Batendo batendo essa execução, esse cumprimento de sentença, né? Com um pedido liminar de busca e apreensão em regime de urgência, tá? A juíza, o juiz ou a juíza, agora eu não lembro se era juiz ou juíza, ele simplesmente falou assim: manifeste-se o Ministério Público. Tudo bem, é obrigação. Até porque, né, é obrigação. Precisa aparecer. Tá. O Ministério Público, muito ordeiro em suas funções, se manifesta só contra a competência, dizendo que não era competência daquele juízo. Mas ninguém estava discutindo competência. Exatamente. Não estava se discutindo competência. Princípio da eficiência. Foi pro saco. Desculpa, gente. Me aceita. Pode falar. Foi embora. Gente, eu só sei que isso aí rolou 4 meses sem um despacho. Fomos 2 vezes até o juiz conversar com ele. Vou ver, doutor. Lu, sabe o que eu tive que fazer? Liguei pro conselho tutelar lá, denunciei o pai. Eles foram lá, fizeram a busca e a apreensão nas crianças e as crianças estão voltando essa semana para casa. Poxa vida. Você acredita? Então, de toda a medida mais eficiente que se teve nessa história, a única que de fato foi eficaz, porque infelizmente o judiciário ficou com a batata na mão, foi acionar diretamente o conselho tutelar. Foi uma coisa que me deu de estalo, gente. Eu falei, se o juiz não faz nada, ninguém faz nada, deixa eu ligar pro conselho tutelar para ver se o conselho tutelar toma as dores. Mas aí, Marcelo, só para explicar para as pessoas, né? Porque óbvio que eu já sei, você já sabe, mas para explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente e que ainda não têm esse conhecimento com o processo de família, principalmente com relação à guarda. Qual que é a função do conselho tutelar nesses casos? Como é que ele funciona? O conselho tutelar, na realidade, ele é um guardião do menor, tá? O conselho tutelar, ele tem todo o seu regimento no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não vou saber falar para vocês o artigo certo, tá, gente? É lá para baixo, para vocês terem uma ideia. Mas ele zela sempre pela proteção integral do menor, tá? Nos casos de abandono, nos casos de maltrato. Meu filho não tá indo para a escola porque eu não quero. Gente, conselho tutelar, denuncia esse pai, essa mãe, porque não pode. Educação é um requisito básico para conviver, para vivência, para o desenvolvimento da criança, tá? É para isso que serve o conselho tutelar, gente. Conselho tutelar não é monstro. Eu vou lá, pego seu filho, não. Se ele vai lá pra pegar seu filho é porque você fez besteira, tá? E aí, nesse caso, Marcelo, o conselho tutelar foi, né, executou essa medida de retirada dessas crianças desse local, né, porque não era nem um lar, né, apesar delas estarem lá já há 2 anos, né, por conta da pandemia. 3 anos, né, por causa da pandemia. Então, o conselho tutelar, ele retira essas crianças desse local e ele faz o quê? Qual que é o passo quando ele retira essas crianças? Qual que é o passo que ele dá? Então, vamos lá. Se a criança, tá? Vamos começar do mais facinho para o mais difícil, tá? Se a criança, tá? Ela tem, por exemplo, no caso deles, eram pais divorciados, uma guarda compartilhada, a primeira coisa que ela fez, no caso, que já sabia, porque fui eu que denunciei, já dei todos os dados, ele já mandou a mãe ir para lá e buscar as crianças, para você ter uma ideia. Por quê? Porque a mãe ia chegar lá, aliás, a mãe chegou lá, ele foi até lá, o conselheiro tutelar, e tirou as crianças e veio embora. Preencheu lá o relatório, tudo certinho, verificou as condições degradantes que as crianças estavam sobrevivendo lá e veio embora. E as crianças estão voltando para São Paulo. Eu tô falando estão voltando porque ela foi sexta-feira para lá. Foi sexta-feira agora. Nossa, um caso quentinho, hein, pessoal? Caso quentinho. Então aí já voltou, tudo tranquilinho, correu na tranquilidade Marcelo, nessa parte. Como é que funciona no caso? Se essas crianças, por exemplo, se não tem a mãe, né? Na ausência do pai, na ausência da mãe,
quando o conselho tutelar ele faz uma retirada dessas crianças desse local onde elas estão passando por essa Mas nós estamos falando situação. em caso de abandono total ou nós estamos falando assim num caso de violência? Vamos colocar hipoteticamente um caso de abandono para as pessoas entenderem e depois um caso de violência, só para as pessoas entenderem se há um procedimento diferente, porque nesse caso a mãe estava ali e queria essas crianças de volta. Então, o conselho já sabia para quem iria entregar essas crianças. Perfeito. Ok? E quando não tem para quem entregar essas crianças? Quando é a perda do pátrio poder, a perda do poder familiar. Como é que acontece nesses casos? Tá. Nesses casos acontece o seguinte, o menor ele é retido, né? A expressão certa é retida, tá? É comunicado o juiz da infância e da juventude e obviamente, a primeira coisa que se faz é verificar o juiz, em tese, tá, gente? Não é na prática. Na prática não é assim que funciona, mas em tese, tá? O juiz, ele manda fazer o levantamento sobre essa criança nos cartórios. Os cartórios vão mostrar quem é pai e mãe, avô e avó, tá? Vai mandar intimar esse pessoal. Pra quê? Pra saber qual deles, no caso de abandono, tá? Obviamente, abandono, a gente... Vamos presumir, tá? Que foi papai e mamãe que largou o nenê, tá? Vão atrás dos avós, paternos e maternos, tá? E esses vão para eles. Ah, gente, não achei ninguém. Aqui em São Paulo, instituição casa. Tá? Entendi. Eles vão pra E aí instituição os casa. procedimentos são diferentes, porque a gente está falando de vara de família e a gente está falando de vara de infância, que são para situações completamente diferentes, Totalmente não se mistura. É. Ok. Vara de família em casos onde tem essa disputa de guarda, essa situação que você acabou de narrar. Isso. Vara da infância e da juventude, aonde essa criança está sendo negligenciada, sofrendo algum tipo de violência. Exatamente. Ah, perfeito, Entendeu? perfeito. Entendi. Tá? No caso aqui, aqui no caso, é assim, ó. O retorno da guarda era a questão preponderante e os requisitos que ensejavam esse retorno urgente eram os maus tratos, por isso que não foi na vara da infância. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque nós temos dois pais, querendo ou não, presentes. Não é que faltou um ou faltou outro. Tá? Por exemplo, nesse caso, num caso de violência contra a criança, no caso de violência contra a criança, obviamente, a criança ou o adolescente vai ficar com outro pai que não cometeu essa violência. Tudo bem, vai ter uma medida restritiva, tá? Aí é infância e juventude, aí a vara da infância e juventude, ok? Então, assim que acontece. Um abandono total, infância e juventude, não é família, tá? Tem ali a competência dela própria, regida pelo ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, pra você ter uma ideia. E olha só que curioso, né? Eu tô aqui pensando. Nesse caso, né? Nesse caso prático que a gente trouxe aqui hoje para a gente conversar. Esse pai, ele levou essas crianças e, de uma certa forma, ele abandonou essas crianças lá, né? Porque essas crianças estavam vivendo de qualquer jeito, né? Tanto que a própria avó paterna se preocupou em entrar em contato com a mãe, né? A genitora das crianças, para alertá-la da situação e para pedir para que ela fosse buscar essas crianças, né? Nesse caso, eu entendo que caberia uma responsabilização a esse genitor. Você entende que cabe também? Sim, sem dúvida. Na esfera penal e na esfera civil. Sim, porque o dever de cuidado, proteção, de educação, ele foi ferido. Foi negligenciado. Né? Exatamente. Então, caberia até essa mãe, se caso ela tenha interesse, por óbvio, né, ingressar aí representando esses menores por ter deixado essas crianças durante todos esses anos à mercê até de uma marginalidade, por que não? Né? Porque essas crianças ficaram jogadas, Sim. Né? Criadas de qualquer jeito e com o impeditivo do pai, né? Que até ameaçou essa mãe. E aí entra aquilo que você falou da Maria da Penha. Né? Porque quando ela vai buscar essas crianças, que ele faz uma ameaça a ela para que ela não leve essas crianças embora, porém, ele também não cuida dessas crianças, então caberia uma responsabilização a ele, sim. Sem dúvida. Né? Sem dúvida, sim.
eu vejo da seguinte maneira, nesse caso, esse pai, bem, a primeira coisa que quando essas crianças estiverem aqui vai ser entrar com um pedido de conversão de guarda compartilhada em guarda unilateral. Tá? Fazendo isso, obviamente, a mãe é que vai decidir quando e como os filhos vão. Tá? Na mesma ação, tá? Pedir o quê? Pedir efeitos de suspensão de visitação para o pai, né? Por ser veja bem, gente, quando a gente fala suspensão de visitação, não é que o pai não vai mais ver a criança. O pai vai, mas ele vai ver mediante visita assistida. Tá? Mas aí seria restrição ou suspensão? Suspensão. Suspensão. Tá. Suspensão. Da visitação livre, tá. Isso, entendi. eu falei restrição, vocês me perdoam. Não, você falou suspensão mesmo. Você falou suspensão. Então, é uma suspensão. Tá. Por quê? Porque ele suspende mesmo. O juiz ele vai e suspende o direito de visita, só pode visitar dentro do fórum com acompanhamento do assistente social ou do psicólogo. Certo. Nesses casos. Vai ser os próximos passos que tem que ser tomados aí nesse caso. Obviamente, cabe uma ação civil de indenização? Eu entendo até que cabe, mas, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Não adianta você querer tirar leite de pedra, né? Porque o cara já vai pra lá, o cara já não trata bem, o cara também não deve ter uma vida de ouro, né? Então, gente, o ganha, mas não leva. O famoso ganha, mas não leva. E tem outra, né, Lu? Vamos falar sério agora. É assim, imagina só a felicidade da mãe só em ter os filhos de volta. Isso aí eu acho que já é recompensa maior que tudo. E a preocupação, né? Porque agora, pelo menos, ela tá em paz, né? Com essas crianças próximas a ela, né? Sem dúvida. E sendo educadas da maneira correta. Agora vão poder frequentar uma escola, vão ter uma dignidade agora. Exatamente. Porque o principal que eles estavam, que eu entendi que estava sendo tolhido ali na criança era a dignidade deles. Por quê? Porque, dormia de qualquer jeito, comia de qualquer jeito, tá certo. Só tinha, o único ponto bom era ter liberdade. Mas liberdade numa criança é uma coisa que tem que ser comedida, né? Porque uma criança de 8 anos, foi 8 anos que você falou, né? Que já estava totalmente... A de 8 estava bebendo, pra você ter uma ideia. Tem um vídeo dele bebendo, gente. Eu olhei e falei, Jesus amado, o que é isso? Como pode, né? Um pai que se diz pai, né? E aí a gente vai entrar numa crítica, né? Não só pai, porque tem muita mãe também que é assim. A gente não pode generalizar também, não. Pois né? Que não vê, né? Que não entende que aquele ser humano ele ainda está em formação. Sim. Né? Porque ele não tem nem 10 anos ainda. Né? Esse ser humano em formação, ele precisa ser direcionado, ele precisa viver num ambiente de regras, porque as regras são importantes, vivemos numa sociedade de regras. Né? E como que pode, né, você acreditar que você é pai, né, permitindo tudo isso, assistindo tudo isso e se isentando da sua responsabilidade? Pois né? É bem complicado isso. É complicadíssimo, isso, né? Na realidade. Não, mas ó, eu posso fazer às vezes do advogado do diabo também? É assim, ó. Vai tudo também da criação que esse pai teve, né? Porque de repente porque o pai... você tem que ver qual que é o contexto familiar que ele foi criado. Exatamente. Também, né? Mas a gente também não pode colocar isso como, coitado, ele foi criado dentro desse contexto. Não tô elevando ele a um patamar de santificação, tá? Eu só tô colocando, precisa ver também a maneira como esse pai foi criado. Porque de repente foi criado também assim, ó, largado. Então, para ele, às vezes, pode ser uma coisa natural. Sabe? Aquele pai raiz que fala, não, o homem tem que ser criado assim e acabou. A mulher tem que ser criada assim. Tem esse tipo de pai. Mas largado, né? Porque é uma criança, né? É uma criança, vamos falar né? sério, até 40 anos atrás, os pais tratavam assim. Entendeu? Depois é que veio aquela questão do positivismo, né? Da educação, né? Você quer... Ou seja, dá margem de escolha para criança e para adolescente. Mas até 40 anos atrás, não. Até 40 anos atrás, você faz o que eu tô mandando e acabou e vai ser assim porque meu pai me criou assim e deu certo. Então, a gente também tem que ver esse lado às vezes, né? É verdade. E daí que nisso tudo a gente teve, graças a Deus,
um saldo positivo, Sim. né, desse caso prático que você Sim. trouxe aqui hoje, para a gente poder debater e poder apresentar um pouquinho. Óbvio que a gente falou tudo muito, muito en passant, como a gente costuma dizer, porque, afinal de contas, o intuito aqui é a gente trazer um caso e trazer um debate sobre ele e a solução que foi encontrada. Né? Se foi encontrada, tipo tá, gente? Porque tem caso que não tem solução. Tem casos como esses que eu falei agora pra vocês que, olha, estão rodando aí, tem 10, 15 anos e daqui a pouco eles vão perder a eficácia, perder o objeto, que nem a gente fala. Exato. Por quê? Porque a criança fez 18 anos. Fez 18 anos, é maior de idade, não tem mais guarda pra se discutir, tá? Pode ter a questão dos alimentos ainda, Sim. mas não tem mais guarda, porque ele já tem 18 anos. E tem casos que são assim, gente. Vai embora. Eu tenho um outro que, demorou tanto que o cara fez 18 anos de idade. E aí já foi. Já foi. Só discute os alimentos. Já escolhi onde ia morar. Pois é. Então, gente, esse nosso programa aqui foi o nosso primeiro programa. Eu e o Dr. Marcelo. Eu, o Darth Vader, não ia falar. Não ia falar, mas enfim, você que falou. Eu e o Dr. Marcelo, a gente vai nos próximos episódios sempre trazer um caso novo aqui para discutir, para trazer algumas soluções, né? Esse caso é um caso que já veio com uma solução, mas é importante para a gente trazer para vocês conhecerem como é que funciona esse universo jurídico na prática, porque na teoria tudo funciona corretamente, com os prazos processuais ali sendo respeitados rigorosamente. O que não é assim, viu, gente? Não é. Ó, não é eu nada vou falar um negócio disso. pra vocês. Prazo é uma coisa que advogado, ele tem pra cumprir, mas ele não tem pra receber, tá? Se conscientizem disso. Quando vocês forem consultar o advogado de vocês, doutor, vai demorar quanto tempo? Só se o cara puxar uma bola de cristal e começar a fazer adivinhação. Ou então aquela famosa pergunta, né? Doutora, mas eu vou ganhar? Eu vou ganhar também. Causa ganha? Causa ganha? Causa ganha? Gente, pelo amor de Deus, tem uma coisa chamada risco do processo. No risco do processo, nem o juiz sabe quem vai ganhar, pra você ter uma ideia. Quem dirá o advogado, o réis mortal. Pois é. E a nossa atividade, é sempre bom a gente ressaltar que a atividade do advogado é uma atividade de meio, não é uma atividade de resultado. Porque do outro lado também vai ter um advogado apresentando todas as suas teses de defesa, todas as suas provas, que será analisado. Então, gente, essa história de causa ganha, não é bem assim. E tem outro detalhe, né, Lu? E tem uma terceira pessoa, que é o juiz. É o juízo, perdão. O juízo é que ele vai interpretar. E, gente, que nem você, juiz é que nem vocês. Tem dia que vocês acordam bem-humorados, tem dia que vocês acordam mal-humorados, tem dia que vocês tomaram um pisão no pé indo pro trabalho, aí estragou o dia inteiro. Então tudo isso voga, tudo isso conta, gente, não é... Parece brincadeira, mas... né? Vocês não têm ideia, de repente você entra na sala de audiência e o juiz tá com a tromba desse tamanho e você não tem ideia do porquê. E, porque o cara não teve um dia bom, fazer o quê? E a gente fica adstrito a isso. Então sempre tem que lembrar isso que a Lu falou. Advogado é de meio. Advogado não é de fim, tá? Não existe advocacia de fim. Sempre existe advocacia de meio. Medicina é de meio. Ah, Marcelo, e medicina estética? É de fim. Tá? Porque você almeja um resultado. Exatamente. Né? Você tem que ter aquele resultado. Eu aquele quero resultado aquele nariz. É aquele que vai ser dado a você. Aí eu quero ficar com o nariz dos... Eu quero ficar com o nariz de apresentador de televisão. Acabou. Vai ficar. É isso aí. Não falei nome, tá, gente? Bom, pessoal, no nosso próximo programa nós vamos trazer um outro caso aqui para discutir. E se você que está assistindo a gente tem casos, quer mandar aqui para a gente, pode mandar. Acesse as nossas redes sociais. A minha rede social é @doutora.luciane.santos no Instagram. O do Dr. Marcelo é @marcelo.roxo no Instagram. Tá aqui nas nossas telinhas. Aqui, Mande pessoal, perdão, errei, ó. É ADV. Esqueci. A M.roxo é a particular. Mas pode mandar também, não tem problema, eu respondo. A gente vai trazer o seu caso aqui, a gente vai discutir o seu caso para ajudar também. Não só você
que está passando por essa situação, mas também você, estudante de direito, que quer conhecer um pouquinho, ou mesmo você, advogado, que está começando agora e quer entender um pouquinho melhor. Mande pra gente, tá bom? Eu quero fazer um adendo. A gente também vai convidar o pessoal, tá? A gente sempre vai convidar alguém para vir aqui falar sobre casamento homoafetivo, falar sobre contrato de namoro, falar, enfim, falar sobre direito das sucessões, né? Inventários, partilhas e assim por diante. Não é adstrito a um tema só aqui o bate-papo da gente, tá? O bate-papo da gente, ele vai embora. Se precisar, a gente traz psicólogo, psiquiatra, problema de quem tem TDAH que nem eu, que já viu, né? Vocês já perceberam. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Obrigado pela participação gente. de vocês. Um beijo, até o próximo programa. Um beijão pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.